pedir para os irmãos deixarem seu texto bíblico aberto aí. Pode começar a gravar? 1 Samuel, capítulo 13. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. Hoje nós vamos falar de duas coisas que são tremendamente importantes na vida cristã. Hoje nós vamos falar de zelo e hoje nós vamos falar de amor. Zelo é importante, mas o amor é fundamental. Como nós conhecemos aquele belo hino, né, que fala sobre o amor, e diz assim: qual o adorno desta vida? É o amor. Então nós batistas até cantamos isso, que o adorno desta vida é o amor. É maravilhoso amar e ser amado. Deus também acha. Aliás, crianças, cadê as crianças da igreja? Vocês vão completar agora 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. É isso. 3 palavrinhas só. Deus é amor. Então Deus é amor. Deus não tem amor simplesmente, Ele é amor. Não por acaso, o amor está nos 2 principais mandamentos. Quando o Senhor Jesus, Ele condensa, Ele aperta, Ele dá um ponto zip nos mandamentos, Ele diz assim: os 2 mandamentos principais são: amarás teu Senhor teu Deus e ao teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sim ou não? Essa é a base. Todo mandamento se resume ao amor, a amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, vemos por aqui que amor é fundamental na vida cristã. Crianças, vocês que estão aqui hoje com a gente, o cristão, ele pode viver sem amar? Não dá, até uma criança sabe isso. Olha aí, crianças espertas. Cristão não pode viver sem amar, porque Deus é amor. Amor é fundamental. E tudo o que fazemos na nossa vida deve derivar do amor. Alguém crê nisso aqui? Tudo o que fazemos deve derivar do amor que temos a Deus. Até o amor ao próximo deriva do amor que temos a Deus. Mas nós, crianças, prestem atenção, nós somos pecadores. O pecado, ele ainda age em nós, e nós ainda temos tentações, e como pecadores nós fazemos coisas erradas. E uma das coisas mais erradas que nós podemos fazer é tornar algumas coisas automáticas, é automatizar processos. Como a gente gosta de automatizar para não ter trabalho, a gente já bota ali no automático e segue a vida. E quando a gente automatiza o amor deixa de ser amor. Você quer ver? Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui amam seus filhos. Mas por mais que a gente ame os filhos, a gente tem sempre a tentação de automatizar um pouquinho os filhos. Não, deixa que a escola vai corrigir isso. O filho está falando muito, está perturbando muito, deixa na tela. Quer ficar no tablet, fica no tablet. Quer ficar no celular, fica no celular. Quer ficar na TV, ótimo, fica na TV. Enquanto isso, a mãe está lá na cozinha, resolvendo a vida. O pai está lá no escritório, resolvendo as coisas, está na rua. A gente automatiza os filhos. E isso não é bom. Outra coisa, eu sei que você que é casado, você ama o seu cônjuge, mas você às vezes dá aquela empurrada com a barriga também, vai automatizando o cônjuge. Como? Acorda, bom dia, dá aquele beijinho e tal. Tem até a música do Kid Abelha que fala isso. O nosso amor se transformou em bom dia. Porque esse processo de automatização, a gente vai empurrando com a barriga
e vai deixando o amor ao cônjuge, a demonstração de amor ao cônjuge de lado, e o relacionamento vai se esfriando. Vocês não conversam, não aparam as arestas, não oram juntos, não estão verdadeiramente juntos. Não dá para automatizar o amor. E se isso é ruim em relação aos filhos, e se isso é ruim em relação ao cônjuge, em relação a Deus isso é terrível. Porque nós temos a tendência, eu vou chegar lá, de automatizar a nossa vida com Deus. E como é que se chama isso? Religião. Você senta aqui e recebe. Você está consumindo religião, mas você não está vivendo com Deus, ouvindo a voz de Deus, porque a voz de Deus não é só no domingo quando o pastor está pregando. Deus não fala somente quando você está assistindo lá o seu televangelista favorito na internet. Deus não fala somente quando você bota lá na rádio evangélica e fica lá cantando louvores. Ou músicas evangélicas, né? Nem dá para chamar muito de louvores o que a gente vê por aí. Enfim, amamos a Deus, mas não buscamos a sua palavra, não buscamos a sua vontade revelada na sua palavra, não oramos, não temos comunhão com Deus. E sem surpresa nenhuma, quando automatizamos Deus, também automatizamos a igreja. E verdadeiramente não temos comunhão com os irmãos. E eu digo aos irmãos, já disse isso 1000 vezes, só eu que falo. Porque o povo aí está falando que não, vida cristã é Bíblia e oração, Bíblia e oração. Não é, mentira. Vida cristã, só eu aqui, o pastor aqui que fala. É Bíblia, é oração e é comunhão. Sem comunhão não tem vida cristã, não existe. E aí você automatiza Deus, você automatiza a Bíblia, você automatiza oração, que na verdade é só aquela coisa de fazer por fazer, e você acaba automatizando também a comunhão, ou seja, você está consumindo religião, você está frio, você está longe de Deus, mas passa aquele verniz de espiritualidade religiosa. Lembrando que o assunto de hoje é zelo e amor. Então veja, isso tudo que eu falei desse processo de automatização, ele se converte num zelo. Você zela pelo seu filho. Não, está aí o filho, não tem de que se queixar. Seu filho tem comida na mesa, seu filho tem escola para estudar, tem a passagem para ir para a escola, ou seja lá o que for. Não tem do que se queixar. Por que esse filho não me ama? Você dá amor a esse filho? Você tem zelo, cuidado verdadeiro com ele? Ou é só essa coisa de estou criando? Não, você não está criando, você está alimentando e empurrando com a barriga. Com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Resumindo, o discurso de todos esses assuntos que eu falei aqui é um discurso de amor. Eu amo o meu filho, amo o meu cônjuge, amo ao Senhor. O discurso é de amor, mas a prática é de empurrar com a barriga. Os resultados: filhos ressentidos por não se sentirem amados, filhos que, por não se sentirem amados, também não se sentem obrigados a amar aos pais. E aí depois lá na frente você vai pensar, onde foi que eu errei? Eu te respondo, foi na falta de amor. Em relação aos cônjuges, teremos cônjuges que vão empurrando um ao outro com a barriga, que dizem que amam, na verdade até amavam, mas foram se esfriando nessa automatização do relacionamento e, por fim, o amor já não existe mais. São duas pessoas que moram juntas, mas que já não têm mais nada em comum, não se conhecem, não se reconhecem, mal se falam dentro de casa. Isso não é casamento. E isso foi exposto de maneira muito clara na pandemia. O número de divórcios no pós-pandemia explodiu. Por quê? Porque essas pessoas que antes fugiam cada uma da outra nos seus afazeres, cada uma no seu trabalho, cada uma nas suas coisas, tiveram que, de repente, se encontrar dentro de casa. E aí ficou evidente o vale que havia entre essas pessoas. Ficou evidente a falta de amor.
E com relação a Deus? Relação a Deus também. Gente que frequenta a igreja, mas só vem à igreja para consumir religião. E é desse zelo, o zelo religioso, que eu quero falar hoje. Porque o zelo religioso, ele nunca vai suprimir, e nunca vai suplantar, e nunca vai substituir o amor. Zelo religioso não substitui o amor a Deus. E eu posso te afirmar que há dois tipos de pessoas que frequentam a igreja que não verão a Deus. Primeiro, a pessoa que não trabalha para Deus, que não trabalha na obra do Senhor. Quem não trabalha na igreja, quem não trabalha pela igreja, quem não trabalha para o Senhor, não verá a Deus. Por quê? Porque não ama a Deus. Eu vou repetir, se você se nega a trabalhar na igreja, você não ama a Deus, ponto. Não dá para adorar a pílula. Agora, tem um segundo tipo de pessoa que também não vai se encontrar com o Senhor. Sabe quem é? Pessoas que trabalham muito na igreja. Tem gente que trabalha muito na igreja, que também não verá o Senhor, que vai ter uma surpresa naquele grande dia. Não sou eu que estou dizendo, não. É o Senhor da igreja. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mas eles fizeram. Eles trabalharam. Como assim tiveram a entrada barrada no céu? Qual foi o critério que faltou? Foi zelo? Não foi zelo, porque em teu nome fizemos, em teu nome trabalhamos, em teu nome executamos, em teu nome montamos e aprontamos e construímos. Presta atenção, eu nunca vos conheci. Vocês trabalharam muito em meu nome, mas eu não conheço vocês. Então fica claro que o critério não é o zelo. O critério é amor. E por que eu digo que pessoas que não trabalham na igreja, que não trabalham para o Senhor, não verão a Deus? E por que eu digo que certas pessoas que trabalham e trabalham até muito na igreja não verão a Deus? Porque nos dois casos não há amor. Tem gente que não trabalha, e quem não trabalha na casa do Senhor e para a causa do Senhor, não trabalha porque não ama. Ponto final. Isso não está aberto à discussão. É assim. E quem trabalha só por zelo, pode trabalhar por zelo porque quer se sentir bem, porque quer parecer que é um grande líder, porque quer parecer que é o melhor pregador, que quer parecer que é a última bolacha do pacote, como o povo diz por aí, porque quer aparecer para alguém, porque quer ser. O seu Deus é você mesmo. Se você trabalha sem amor para Deus, mas eu trabalho muito, eu fiz muito, faço muito para essa igreja. É por essa igreja ou é por Deus? Pelo Senhor. Hoje é um dia de nós analisarmos os nossos corações. Nós amamos a Deus? E tenha em mente que hoje às 4:30 da manhã eu também estava lá fritando sobre esse assunto, porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, que corta para aí, como corta para cá também. Não pensem que eu estou aqui entregando uma palavra dura como essa, para dizer, vocês precisam, primeiro eu, o pregador é o primeiro. Meus irmãos, nós temos que manter viva a chama do amor a Deus. Sem amor nós não podemos fazer nada. Aliás, até podemos realizar coisas, mas o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas,
não vai ser realizado com obras, não vai ser realizado com trabalho. Nós precisamos fazer o trabalho por amor. E se você não tem amado o Senhor o suficiente para trabalhar na igreja, hoje é o dia. Ouça hoje. Comece a buscar oportunidade. Agora é hoje. Vou pegar tal coisa para fazer na igreja. E se você, por outro lado, tem trabalhado, não, mas eu tenho feito muito, eu tenho trabalhado muito, que não sei o quê. Analisa o teu coração. É por amor? Porque se não é por amor, vai fazer outra coisa. Vai na praia, pega domingo, vai à praia. Se você não ama o Senhor, não, estou trabalhando na igreja, então vai para a praia, porque perdido você já está. Agora, se você ama o Senhor, se você tem o Senhor como aquele Deus que é o teu Pai. Começamos cantando hoje, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você sente isso quando você canta, se você reconhece que o Senhor Jesus é isso na tua vida, e você trabalha por isso, Deus seja louvado, continua nessa tua força, avança no reino de Deus. Menos que isso, Deus não aceita. Esses dois tipos não entrarão no reino dos céus. Agora que nós já fizemos esse introito, essa introdução, nós vamos ler o texto, para mostrar como é que a coisa funciona. 1 Samuel, capítulo 13. Vou ler do versículo 8 ao versículo... Aliás, vou ler o do 8 não, vamos começar do 1. Não, desculpa, Tamara, vamos do 8. Eu conto a história, é mais rápido. O rei Saul tinha acabado de tomar o reino, né? Tinha acabado de ser colocado por Deus ali e por Samuel como rei, tinha sido ungido. E aí Saul dispensa o exército de Israel, separa 3.000 homens para o seu exército, 2.000 ficam com eles e 1.000 com Jonatas, seu filho, um guerreiro nato, trabalhador. Jonatas resolve cutucar um vespeiro, ele pega os 1.000 homens dele e vai atacar os filisteus, porque sim. Os filisteus se juntaram todos, tinha 5 reis na Filístia, eram 5 capitais, era gente à beça. E os filisteus se revoltaram e se voltaram para atacar Israel, que nesse momento estava com 2.000 homens por um lado, né, 2.000 homens com Saul e 1.000 com Jonatas, o resto tinha voltado para as suas cidades. E aí os filisteus se revoltam e vão contra eles, com milhares de milhares. Diz aqui o texto que eles vieram com guerreiros como se fosse a areia do mar. Bateu o desespero no rei Saul. E o rei Saul, ao invés de pensar assim, eu sou ungido do Senhor, eu amo o Senhor, eu sou amado pelo Senhor, vou buscar ao Senhor, o que acontece? Versículo 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Qual é a cena? Milhares de filisteus, Jonatas com 1.000 soldados, Saul com 2.000, e desses 3.000 que ele tinha, o povo já tinha começado a fugir, tinha uns que já tinham fugido tão longe que já tinham até atravessado o Jordão. Saul que lute. E ele ia perdendo gente, e ele cada vez menos gente, cada vez mais ele via que ele ia apanhar, ia morrer nas mãos dos filisteus. E ele estava esperando pelo profeta Samuel, que iria oferecer um holocausto, e depois que Samuel oferecesse o holocausto ao Senhor, então eles iriam para a guerra. Mas aí ele olhou para as circunstâncias e disse, caramba, não vai dar não, vou fazer isso. Vendo que os soldados demandavam rapidamente, Saul ordenou, verso 9, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio, descumprindo a palavra de Samuel, e descumprindo a palavra de Deus a Samuel, ofereceu o holocausto. Verso 10. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, vi que meus homens estavam debandando, e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei, olha aqui o ativista,
Olha aqui o sujeito que quer fazer desconsiderando Deus, não por amor a Deus. Aqui pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal e eu não pedi ajuda ao Senhor. Olha como eu sou religioso, olha como eu sou bom. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto, petulante diante de Deus e diante do profeta. Samuel responde com força, vai na voadora. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Agora vamos para o capítulo 15, Tamara. No capítulo 15, aqui Samuel já disse, olha, o teu reino não vai durar. Na verdade até durou, ele foi rei por 42 anos, mas a sua descendência não herdou o trono. Aqui, por causa de uma desobediência, Saul acaba com a sua linhagem real. E aí vem o capítulo 15. No capítulo 15, tem uma outra treta, mas agora com outro povo, com os amalequitas. E Deus manda, novamente, Deus havia mandado esperar Samuel e ele não ouviu. E agora Deus manda por intermédio de Samuel, você vai enfrentar os amalequitas, você vai arrasar com os amalequitas, mate todos os amalequitas, e não traga despojo, não traga nada, destrua tudo, animais, tudo. Está clara a ordem? Está clara. Era para trazer alguma coisa de lá? Não. Mas Saul vai, ataca e novamente os homens, novamente a turma que estava fugindo e que ele ficou acovardado e resolveu peitar a ordem de Deus por causa da turma, agora novamente a turma lá, o pessoal lá, o exército olha e diz assim, poxa, mas tem essas ovelhas, esses bois, tudo bom, tudo de primeira qualidade, majestade. E nós pegamos aqui o rei dos amalequitas, Agag. Ah, é? É. Mas é o seguinte, o profeta falou para a gente arrasar com isso tudo aqui, mas a gente pode fazer melhor. A gente pode levar esses touros, esses bois, essas ovelhas para Israel, a gente oferece em holocausto ao Senhor, Deus vai se agradar. E o rei, a gente leva o rei também, para oferecer ao Senhor lá, diante de Israel, do rei de Israel, do Deus de Israel. Nisso o Senhor já está telegrafando lá para o profeta, para Samuel, olha, vai até Saul porque ele está desobedecendo de novo. E aí nós vamos ler então, Tamara, os versos 22 e 23, quando Saul é confrontado por Samuel. Ele chega e mostra tudo aquilo para o profeta, e diz, olha aqui, quantos bois, quantas ovelhas, tudo para oferecer ao Senhor, a gente trouxe lá de Amaleque, e trouxemos o rei também. Verso 22 vai dizer assim, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à voz dele? Novamente, Saul se meteu a ser ativista, religioso, a fazer a obra de Deus sem ouvir a voz de Deus, no seu zelo. Ele até foi zeloso, não, eu entendo que essas ovelhas são ótimas, que esses bois são maravilhosos, vamos oferecer o holocausto ao Senhor, mas espera aí, o que agrada mais ao Senhor? Sacrifícios? Holocaustos? Ou dar ouvidos à voz de Deus? O que foi que Deus tinha mandado? Mandou trazer ovelha, mandou trazer bode, mandou trazer alguma coisa? Nada. Falhou miseravelmente. Mas a coisa continua. O verso 23 é ainda mais
aliás, desculpa, vamos continuar, o verso 22 ainda. Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Esse versículo nos ensina algo. Obedecer é melhor do que sacrificar, e se submeter a Deus é melhor do que a gordura de carneiros. O que isso significa? Quem ama, obedece. O que o Senhor Jesus vai dizer? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Saul ouviu o mandamento por um ouvido, saiu pelo outro, não guardou, meteu os pés pelas mãos e estava crente que estava agradando a Deus, sem, no entanto, agradar a Deus. Mas olha o verso 23. A rebeldia é um pecado tão grande quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Nesses textos, podemos ver o rei Saul realizando práticas religiosas. Ele está ocupado com práticas religiosas, sim ou não? Primeiro ele oferece um holocausto. Só que Deus tinha mandado Samuel oferecer o holocausto, não ele. Parecia que ele estava fazendo uma grande e boa coisa, mas ele estava pecando contra Deus. Estava trabalhando, estou trabalhando para Deus. Mas não estava trabalhando contra a vontade e a palavra de Deus. Novamente, ele vai e se mete a oferecer holocaustos ao Senhor. Já não era para ter aprendido na primeira, mas tem gente que é assim, né? E agora ele traz aquilo que seria anátema, maldito. E vai ser oferecido ali ao Senhor. E Samuel dá uma lição bem clara: obedecer é melhor do que sacrificar. Antes você tivesse obedecido, mas não. Faltou a Saul, sobrou a Saul zelo, porém faltou amor. Quem ama, ouve o que o Senhor Deus está falando, o que Ele está mandando. Saul estava fazendo algo em relação a Deus e a seu povo, ele estava trabalhando em coisas espirituais, ele estava trabalhando com zelo, mas não havia amor no seu coração. E há uma diferença tremenda aqui, entre amor e zelo. Os irmãos entendem que todo mundo que ama, zela por aquilo que ama? Quem ama, zela. Se eu amo a minha filha, eu tenho zelo por ela, eu tenho carinho por ela, eu tenho cuidado com ela, com tudo que cerca a vidinha dela. Tem gente que ama coisas, né? A gente deveria usar as coisas e amar as pessoas, mas tem gente que ama as coisas. Você já viu aquele sujeito que tem aquele carro, né, que está lá o dia inteiro, aí passa a cera, deixa o carro, você vê que ele ama aquele negócio ali, ama. Ou então o sujeito que ama a sua casa, aí bota tudo, não, agora vai ficar daquele jeito e tal. Isso é amor, isso é zelo. Quem ama, zela. Você não vai chegar na casa do sujeito que ama o carro dele, que fica lá esfregando o carro todo dia. Você não vai ver aquele carro com pneu baixo, você não vai ver aquele carro com um podrezinho, com um grão de poeira no painel daquele carro. Por quê? Porque é amor, ele zela. Em relação às pessoas também, aos nossos filhos, às nossas esposas, nossos maridos. Quem ama, zela. Porém, é impossível zelar sem amor. Zelar verdadeiramente sem amor. Porque passa a ser um zelo puramente superficial e exterior. Você pode zelar pelo teu filho, dar todo o alimento que ele precisa, vesti-lo adequadamente, uniforme, lanche para a escola, tudo o que teu filho precisa, você pode zelar. Mas é só zelo, não é amor, não é imprimir a tua marca, os teus valores, fazê-lo sentir o teu carinho. Sem isso, torna-se aquilo que eu falei lá no começo, algo automatizado, e isso não agrada nem ao filho, nem a Deus. Esse zelo automatizado, religioso, esse zelo de Saul, e não é um zelo verdadeiramente espiritual. Ele vem do costume, da repetição de práticas e não de um coração que ama ao Senhor, meus irmãos. O perigo desse zelo, tipo o zelo de Saul,
é que ele nos faz crer que estamos fazendo algo para Deus, quando na verdade estamos desagradando profundamente a Deus e nos afastando dele. Quem fazia isso? Quem fazia coisas para Deus e desagradava? Era só Saul? Não. Os fariseus, quantas vezes eles batiam de frente com o Senhor Jesus, e os fariseus faziam muita coisa seguindo a lei de Deus, mas desagradando profundamente ao Senhor. E o profeta Jonas também, o profeta Jonas estava tudo bem na vida dele. Não, está tranquilo, minha vida com Deus está uma maravilha. Ah, é? É. Então faz o seguinte, vai para a grande cidade de Nínive. Pronto. Não, para Nínive não. Todos os dias, você e eu somos tentados a agir como Saul, a agir como Jonas, a sermos fariseus, a fazermos sem amor. Saul não para por aqui não, lá no capítulo 21 ele vai aprontar de novo, ele vai mandar matar os gibeonitas. E quando ele, se você quiser ler depois na sua casa, o capítulo 21, quando ele mata os gibeonitas, ele está fazendo algo que é profundamente contra a vontade de Deus, que Deus já tinha estabelecido lá com Josué. Qual vai ser o preço que vai ser pago? Sim, meus irmãos, porque quando zelamos sem amor, há um preço a ser pago. Qual foi o preço pago até então por Saul? Perdeu o trono, ou seja, a sua descendência perdeu o trono. E agora, qual vai ser o preço pelos gibeonitas? Décadas depois, já quando Davi era o rei, o Senhor manda 3 anos de fome sobre a terra, ou seja, todo o povo de Israel pagou o preço pela atrapalhada de Saul. E Davi vai buscar ao Senhor para saber o que está acontecendo, e aí é revelado que é por causa do pecado de Saul contra os gibeonitas. E ele foi aos gibeonitas, os gibeonitas disseram, manda 7 homens da casa de Saul, ou seja, 7 descendentes de Saul, para que nós os enforquemos. E foi só assim que a praga acabou. Isso está contado em 2 Samuel capítulo 21, quem for curioso quiser ler depois. Descendência pagando o preço pelo zelo religioso e falta de amor deste homem Saul. O zelo puramente religioso que não vem do amor é temerário, contrário à palavra de Deus. Saul desagradou a Deus por ser desobediente. Ele queria sacrificar mais do que obedecer. E nisso, ele foi declarado rebelde. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. Será que temos feiticeiros aqui na nossa igreja, meus irmãos? Não, que feiticeiro não. Eu não boto coisa branca, não me visto de branco, não vou matar a galinha. Ué, mas isso é feitiçaria? É feitiçaria. Pois bem, a rebeldia contra a palavra de Deus é feitiçaria. Acabamos de ver aqui. Será que temos idólatras aqui na nossa igreja? Não, pelo amor de Deus, nunca me ajoelhei diante de uma estátua, me persignei lá e rezei para aqueles... Não sou idólatra. Pois bem, a obstinação, o prosseguir no erro, depois de ter ouvido a voz de Deus, acabamos de ler Samuel falando isso para ele, é comparado ao pecado de idolatria. Se você é rebelde contra a vontade de Deus, sabendo a vontade de Deus, isso te coloca no mesmo patamar de um feiticeiro. E se depois de ouvir você insiste em não ouvir e não cumprir, isso faz de nós tão ruins, tão maus quanto os idólatras que nós tanto enchemos a boca para falar contra a idolatria. Isso diz a Bíblia, não digo eu. O verdadeiro zelo religioso vem da dependência de Deus. Por exemplo, está aqui o pastor Marcos, eu, pastor Eimaldo, pregadores, nós temos essa tentação de pregar dependendo das nossas forças, do nosso conhecimento, da nossa bagagem, da nossa experiência, dos livros que temos, da internet, e pasmem vocês, tem gente aí usando inteligência artificial para pregar, vocês acreditam nisso? ChatGPT para pregar.
Verdadeiro zelo religioso vem da dependência de Deus para pregar e também para viver. É preciso receber de Deus, buscar de Deus e então praticar o que Ele mandou. Seria o que Saul deveria ter feito. Ele sabia a vontade de Deus, bastava cumprir, mas não cumpriu. Veja o que acontece com os pregadores. Nós não devemos idealizar uma mensagem, eu vou pregar sobre isso. Vem um assunto na minha mente, é isso aqui que eu vou pregar. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vou buscar na fonte. Que fonte? Deus? Não, nos meus comentários. Eu tenho livros de comentários e mais comentários. Não, eu vou no ChatGPT, vou no Google, junta tudo, faz um arrumado e vou pregar. Deus não está nesse negócio. Você não buscou saber se veio da parte de Deus. Temos que confiar no Espírito Santo para nos dar instrução e direção. Primeiro Deus, primeiro a vontade de Deus, primeiro aquilo que Deus quer falar com a sua igreja, e depois, em dependência de Deus, usar os recursos. Amém? No que couber. Os fariseus faziam o contrário disso, eles dependiam daquilo que estava já quadradinho, feito lá pelos rabinos. Tudo estabelecido, tudo dentro da lei, tudo ali dentro das 4 linhas. Só que as 4 linhas estabelecidas pelos homens muitas vezes contradiziam aquilo que Deus havia revelado na sua palavra. E quando o Senhor Jesus os confrontava, eles ficavam furiosos. Não porque eles estavam guardando a lei de Deus, mas porque eles estavam guardando a lei dos homens. Saul desagradou a Deus, perdeu o reino. Os fariseus rejeitaram o Filho de Deus. O profeta Jonas vivia muito bem com Deus até que seu zelo religioso nacionalista foi contrariado pela vontade de Deus revelada. Nós também temos as nossas esquisitices, tá? Nós também temos os nossos pontos em que a gente quer fugir da vontade de Deus, que está revelada, que está voltada para nós, que está apontada para nós, que está dita bem claro, eu quero que você faça isso, e você vai por esse caminho, você diz assim, mas esse caminho eu não gosto não. Ô Senhor, peraí, isso aí não é de Deus não, esse caminho eu não quero não. Quer ver um exemplo mais prático do Novo Testamento? O Sermão do Monte que nós estamos estudando. O Sermão do Monte é fantástico. Religiosamente, o que nós podemos fazer? O que os fariseus podiam fazer religiosamente? Religiosamente, todos nós somos capazes de amar quem nos ama e de desprezar ou de odiar quem nos odeia. Religiosamente, dentro do esquema religioso, todos nós somos capazes plenamente de fazer isso, de amar quem nos ama e de odiar ou desprezar quem nos odeia ou quem nos despreza. Mas espera, isso revela a vontade de Deus? Não, o Senhor Jesus vem e revela a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que nós amemos não só a quem nos ama, mas também aquele que nos odeia. Amemos aquele que nos despreza, aquele que nos persegue. Só quem ama a Deus é capaz de amar a quem o persegue. Pode amar o inimigo, pode orar por aquele que é teu inimigo, que te odeia. Eu vi um vídeo esses dias que me impactou. Estava sendo filmado um lugar e um homem estava pregando com a Bíblia aberta e um outro homem, até mais alto, forte assim, desferiu-lhe um tapão com força. E aquele pregador, Bíblia na mão, não é inteligência artificial não, tá? Que eu ainda sei discernir, era verdade. E aquele homem ainda com a Bíblia na mão, ele pega a Bíblia que caiu no chão, com a Bíblia na mão, ele começa a confrontar aquele jovem, não dizendo, por que você me bateu, por que você me agrediu, mas dizendo, olha, não importa o que você faça, eu quero que você saiba que Deus ama você, o Senhor te ama, Ele é Deus, e você pode me desagradar, você pode me odiar, mas saiba que Deus ama você. Aquele homem caiu em prantos, chorando. O que estava no coração daquele pregador? O amor a Deus, sobre todas as coisas, sobre circunstâncias, sobre tudo. Só quem ama é capaz de verdadeiramente amar os inimigos e orar pelos que nos odeiam e perseguem. Para encerrar, vou me lembrar aqui, não vou nem pedir para abrir não, Tamara.
mas tem uma carta que me impacta muito, a carta do Senhor Jesus à igreja de Filadélfia, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3. E essa carta termina dizendo assim: ao que vencer, farei que seja coluna do tabernáculo de Deus. O que vencer será aquele que ama. Quem ama o Senhor será feito coluna no tabernáculo de Deus. E coluna é coisa forte. Coluna não desiste, não fraqueja quando o vento bate forte. Coluna não é feita de gesso. Coluna não é feita de palha, de feno. Coluna não é feita de papel. Coluna é aço, é concreto, não é isopor, não é borracha. Nesse sentido, o zelo é importante, mas é o zelo que vem do amor. Porque esse zelo que vem do amor nos torna colunas, nos dá uma teimosia saudável, uma teimosia insistente, que insiste em, não importa o que venha, não negar a palavra de Deus, não negar os princípios e valores da palavra de Deus. Mas só esse zelo, que emerge do amor, é que vai nos fazer verdadeiramente colunas do santuário de Deus. Menos que isso, estaremos nos enganando. Zelo é importante, mas zelo sem amor não tem lugar entre nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Agora, entre você e Deus, pense: o que tem te impedido de trabalhar na obra e na casa de Deus? Estou falando agora só aos que não têm trabalhado, os que não têm buscado colocação na casa de Deus. Os que não têm, não é só cargo não, é serviço. Você que não tem servido na casa do Senhor. Você que tem sido evasivo, evasiva. Você que tem escapado quando vem algum convite, ou finge que não viu, porque diz: a outra pessoa pode fazer. E às vezes você até se engana, dizendo assim: a outra pessoa pode fazer melhor do que eu não sou bom nisso não. Veja no teu coração se isso não é falta de amor para com Deus. E também quero falar com você que trabalha, e trabalha muito na igreja, muito. Analisa a tua fonte. Qual é a fonte desse teu ativismo? É amor. Amo o Senhor, amo meus irmãos, amo a igreja do Senhor, porque ela é o corpo de Cristo, a quem eu amo. Se é o amor, que Deus te preserve assim. Como disse o Senhor a essa mesma igreja, a quem Ele promete que serão colunas do santuário do Senhor, eu digo o que Ele disse a essa igreja: guarda o que tens. Se o teu coração é movido por amor, se o teu zelo é movido por amor, guarda o que tens, porque você será santuário na casa do Senhor. Agora, se há alguém aqui entre nós que tem trabalhado, que tem corrido atrás, que tem feito, mas que não tem feito por amor, aí eu já te digo que o Senhor disse à igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego os resultados dessa palavra nas tuas mãos. Essa palavra corte no meu coração profundamente. No coração de pastores, no coração de diáconos, no coração de líderes, de professores, de membros, de todos. Que haja em nós, primeiramente, o amor, e então o zelo pelas coisas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós assim oramos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor?